Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Nós vamos agora trabalhar a predicação verbal. O que é isso? É como nós vamos classificar os verbos dentro de uma oração. A análise sintática desses verbos. Nós vamos observar como eles se comportam dentro de uma oração. É importante vocês estarem sempre estudando o que nós já vimos, que é a matéria de sujeito e a matéria de tipos de predicado. Agora, com a classificação dos verbos, nós vamos entender o mecanismo que ocorre dentro da oração para que ele possa ou não, por exemplo, pedir uma preposição. Vamos então entender como é que funciona a predicação verbal. Nós temos os verbos que formam as orações e esses verbos eles se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grupo é de verbos de ligação, que nós já estudamos, e o segundo grupo são aqueles verbos significativos, que nós estávamos chamando até aqui de verbos que indicam ação. Esses verbos que indicam ação se dividem em dois grupos, o grupo dos transitivos e o grupo dos intransitivos. Os transitivos são aqueles que pedem um complemento, e os intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. E já os transitivos, eles se dividem em dois grupos, os diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que pedem um complemento sem preposição. E o indireto é aquele que pede um complemento com preposição. E eu coloquei esse maisinho aqui no meio porque nós temos também os bitransitivos, ou transitivos diretos e indiretos. Eles, ao mesmo tempo, pedem dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Esse panorama que eu fiz aqui geral é só para a gente compreender de uma forma mais ampla. Agora nós vamos ver cada um caso a caso. Então vamos relembrar. O verbo de ligação é aquele que está ali para quê? Para ligar o predicativo do sujeito ao próprio sujeito. Lembrando que eles indicam um estado ou uma qualidade. Os mais comuns são ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, olha lá o exemplo. Ela continua triste. Está ligando o predicativo triste ao sujeito ela. Então, esse continua é um verbo de ligação. Ela está muito orgulhosa. Eu estou ligando muito orgulhosa, que é o predicativo do sujeito, ao ela, que é o sujeito. Então, esse está é um verbo de ligação. Porque o está e o continua indicam um estado ou uma característica, uma qualidade. Esse é o verbo de ligação. Agora vamos ver os verbos transitivos diretos. Primeiro, a gente precisa relembrar: os verbos transitivos são aqueles que pedem complemento. E eles podem ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos ao mesmo tempo, que nós chamamos de bitransitivos. Então, agora vamos focar nos transitivos diretos. Transitivos diretos são aqueles que possuem complemento sem preposição. Ou seja, esse verbo ele não tem o sentido completo. Você vai precisar fazer uma pergunta ao verbo e vai necessitar de uma resposta que é o complemento. Então, olha para cá, por exemplo. Ela comprou um carro. Quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê? Viu? Precisa de um complemento, que nesse caso o complemento é um carro. Agora, esse um carro está ligado a comprou com a ajuda de uma preposição? Não, porque esse um é um artigo. Então, o verbo comprar é transitivo direto. Ele é transitivo porque pede complemento e é direto porque não tem a preposição. Ele se liga diretamente ao complemento sem a preposição. Olha aqui embaixo. Todos jogaram bola. Quem joga, joga alguma coisa. Joga o quê? Bola. Eu preciso do complemento bola para esse verbo ter sentido. Então, ele é um verbo transitivo. Agora, bola está se juntando a jogaram com uma preposição? Não. Então, ele é transitivo direto, porque esse complemento não tem preposição.
Agora vamos ver os verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que possuem um complemento com preposição, ou seja, eles vão precisar de um complemento, mas esse complemento vai estar ligado ao verbo por meio de uma preposição. Olha aqui o exemplo. Eu preciso de férias. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Eu preciso de um complemento. Então, ele é transitivo. Só que veja na minha pergunta, precisa de quê? Olha a presença da preposição. Então, o complemento de férias está sendo ligado a preciso com a ajuda da preposição de. Então, esse verbo precisar é transitivo indireto, porque pede um complemento com preposição. Olha aqui embaixo. Os alunos carecem de livros. Carecer é ter necessidade, ter carência, né? Então, observa. Quem carece, carece de alguma coisa. Carece de quê? De livros. Então, repara, livros é o complemento de livros. Só que esse complemento de livros está sendo ligado ao verbo carecer com a ajuda da preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Transitivo porque pede complemento e indireto porque esse complemento tem a preposição. Agora vamos ver os verbos transitivos diretos e indiretos. Como o próprio nome já diz, ele vai juntar, esse tipo de verbo, ele vai juntar a característica dos dois, do direto e do indireto. Esse verbo vai pedir dois complementos, sendo que um complemento é sem preposição e o outro complemento é com preposição. Então, olha o exemplo. O mensageiro levou o livro para ela. Ora, quem leva, leva alguma coisa. Leva o quê? O livro. Esse é o primeiro complemento, que não tem preposição. O é um artigo. Então, verbo transitivo direto. Só que a oração não acabou aqui no livro. Ela continua. Quem leva, leva alguma coisa para alguém. Para quem? Para ela. Então, aqui eu tenho no para ela o segundo complemento do verbo levar. Só que esse complemento está completando o verbo com a ajuda da preposição, que nesse caso é o para. Então, eu tenho dois complementos, o livro e o para ela. Então, esse verbo ele é transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo, porque ele possui dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Qualquer preposição pode formar um verbo transitivo indireto, tá bom? Ou até mesmo um bitransitivo. Não precisa ser a preposição para, pode ser a de, para, a. É bem variado isso, tá bom? E agora nós vamos ver os verbos intransitivos. Como o próprio nome já diz, se eles são intransitivos, eles não transitam com um complemento, ou seja, eles não pedem complemento. Por quê? Porque eles possuem sentido completo. Então, observem aqui o exemplo. Os convidados chegaram. Quem chega, chega. Esse verbo tem sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. Observem aqui esse outro exemplo que eu acho interessante. A vendedora espirrou na sala. E aí, muitas vezes, o aluno vai falar assim: ah, professor, tenho na sala. O na sala, então, é um complemento de espirrou. Nada disso, porque quem espirra, espirra. Esse verbo tem sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. O que acontece é que o na sala é uma ideia de lugar. Então, ele tem uma ideia adverbial. Sempre que tiver uma ideia adverbial, não é complemento. Então, eu coloquei aqui, ó, ideia adverbial não é complemento. Então, esse verbo não tem complemento. Ele é um verbo intransitivo. Eu poderia mudar a ideia adverbial. Poderia ser a vendedora espirrou ontem.
Ó, ideia de tempo não é um advérbio? Não é uma ideia adverbial? Então não é complemento. Poderia ser de modo. A vendedora espirrou lentamente. Lentamente não é modo? Então é um advérbio. Se é uma ideia adverbial, não é complemento. Então, cuidado para vocês não caírem nessa falácia, né? Nessa pegadinha de ver aquela parte no final da oração e achar que aquilo é um complemento do verbo. Se a ideia for adverbial, não é complemento. Tá bom? Então, eu acredito que nós conseguimos aqui compreender o que são os verbos de ligação, os verbos transitivos, que se dividem em transitivos diretos, indiretos e diretos e indiretos, e os verbos intransitivos, que são aqueles que possuem sentido completo, que não precisam de complemento, como a gente viu aqui, tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios que serão postados. Boa aula e bons estudos para vocês!